Olá, eu sou Eduardo Rocha, do Grupo Liberal, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor do Museu Paraense Emílio Guild, Dr. Nilson Gabas Júnior, um pesquisador que vem falar sobre um momento importante que a Amazônia vivencia. Olá, doutor Gabas, prazer em tê-lo aqui, e vamos começar. Como o senhor entende o repasse de 20 milhões de reais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para o museu e como esse montante será empregado pela instituição? Bom, antes de me pronunciar, eu quero agradecer o convite, que eu atendi de pronto, apesar de estarmos em uma semana bastante concorrida com relação à reunião anual da SBPC, que está sendo aqui em Belém, na Universidade Federal do Pará, da qual o Museu Guild é parceiro nessa empreitada, na realização da reunião anual, que tem movimentado um contingente bastante grande, cerca de 40 mil pessoas na cidade de Belém. Estima-se que é uma prévia para o que a gente deve ver durante a realização da COP30. Então, existe uma expectativa muito grande em relação ao sucesso da realização dessa 76ª reunião anual da SBPC aqui em Belém, e tem sido um sucesso até agora, e não há como ser diferente, pela dedicação, não só da UFPA, mas das instituições parceiras. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui e respondendo aos questionamentos e elucidando algumas questões ao nosso público do Grupo Liberal em relação à participação do Museu Guild em várias instâncias. Então, com relação ao anúncio feito pela ministra da dotação orçamentária de 20 milhões para o Museu Paraense Emílio Guild, essa é uma demanda que eu tinha em relação à ministra. Eu devo contextualizar no seguinte sentido: no ano passado, assim que eu assumi a direção do museu, eu já identifiquei a necessidade de uma dotação orçamentária extra para a gente fazer reformas infraestruturais, sobretudo nos prédios históricos do nosso Parque Zoobotânico. A ministra fez uma dotação orçamentária, extra-orçamentária, para nós de cerca de 10 milhões, mas aconteceu o seguinte: infelizmente, o fechamento do exercício, pelo Ministério da Fazenda, ele foi antecipado. Então, a gente estava com a licitação marcada. Por 2 dias, a gente tivemos que devolver os recursos. Então, foi uma ação em que a gente, obviamente, agora aproveita todo o processo que a gente montou no ano passado, mas foi uma outra ingerência junto à ministra, e ela concordou, entendeu a situação e nos fez o provimento não de 10, mas de 20 milhões. Aliás, Eduardo, eu devo dizer o seguinte: 20 milhões são recursos do FNDCT, isso é uma encomenda junto à FINEP, para a gente prover não só o Parque Zoobotânico, mas o campus de pesquisa, que tem problemas de infraestrutura, e que agora, com esses 20 milhões, vão ser corrigidos. Mas não apenas os 20 milhões a gente conseguiu com a ministra. Eu e os outros diretores dos outros institutos de pesquisa que pertencem também ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós todos estávamos com o ano fiscal, o exercício fiscal, fechado até agosto, no máximo setembro. Nós não tínhamos recurso para poder fechar o exercício fiscal. E o que eu chamo de exercício fiscal são as contas que a gente tem, as despesas fixas que a gente tem nas instituições. Despesas com segurança, com energia, com limpeza, com terceirizado. Nós não tínhamos recursos para poder finalizar o ano, esse ano fiscal de 2024. Conseguimos uma dotação extra orçamentária com a ministra. Ela nos proveu de quase 4 milhões. Então, assim, eu posso dizer em primeira mão, inclusive, que eu pretendo convocar uma coletiva de imprensa para poder anunciar o que a gente vai fazer exatamente com esses 20 milhões, quais são as dotações, quais são os prédios, o impacto. Devo visitar junto com a imprensa esses locais, e também quero anunciar em primeira mão que nós, esse ano, vamos conseguir fechar o exercício fiscal. Então, deixo aqui o meu agradecimento à sensibilidade ao público visitante, à população de Belém, aos políticos que nos ajudaram junto à ministra para fazer essa ingerência, essa injunção, para que nos fosse dotada esse orçamento extra de quase 4 milhões. Então, a gente fecha o exercício, estamos esse ano fechados, sem nenhum problema. 2 boas notícias, né? O Rocinha, acho que é um dos prédios aí, né? A Rocinha é um dos nossos principais prédios históricos. O símbolo do museu. Que é o símbolo do museu, é o primeiro prédio que a gente vai conseguir reformar. Bacana.
Nesse contexto todo de SBPC, COP, como é que o museu participa do grande debate sobre a Amazônia? A Amazônia hoje é a pauta do dia, está na ordem do dia, é assunto mundial, em escala planetária. Como é que o museu, a instituição de pesquisa por excelência da região, participa de todo esse processo de discussão sobre o futuro, os rumos da Amazônia? Bom, o museu é uma instituição muito grande, você sabe muito disso, muito bem disso. Nós somos vistos e mais conhecidos pelas atividades que a gente desenvolve no Parque Zoobotânico, né? Sobretudo, e aqui já vai uma outra palhinha, um dos prédios em que a gente desenvolvia ações educacionais, ele vai ser modernizado, ele vai ser entregue à população a partir do ano que vem, com esses recursos, com esses 20 milhões. É um espaço de educação em ciência. Então, assim, eu tenho procurado promover, nesse meu terceiro mandato como diretor do Museu Guild, ações que sejam ações de promoção e de divulgação e de popularização da ciência. Não basta a gente produzir ciência, a gente tem que saber divulgar aquilo que a gente faz. As pessoas têm que saber quão importante é resultado de pesquisa, ciência nas suas vidas. Então, isso é feito de que maneira? A gente está elaborando um grande programa de popularização da ciência em que nós vamos entronizar com a rede pública de educação. Então, nós vamos dar treinamento para professores da rede pública para que eles repassem esse treinamento para os seus alunos. Nós vamos abrir o Parque Zoobotânico para que, uma vez na semana, o público visitante ele consiga se inteirar de resultado de pesquisa que a gente realiza. E resultado de pesquisa, um dos grandes resultados de pesquisa que a gente tem por exemplo, no século XXI, os pesquisadores do Museu Guild, ou vinculados ao Museu Guild, isso implica que são bolsistas vinculados ao Museu Guild, nós já apresentamos à população regional, nacional e mundial dos 875 novas espécies da flora, da fauna e de fungos. Então, assim, se você contar que estamos em praticamente um quarto do milênio, em um quarto de século, a gente conseguiu apresentar quase 1000 novas espécies da Amazônia. Então, esse é o grande desafio, fazer pesquisa, apresentar as novas espécies, com as novas espécies, possibilidades de você fazer bioprospecção, trabalhar no âmbito da bioeconomia. Eu estou imbuído do ideal de ter no Museu Guild um escritório de negócios. O que é você ter no Museu Guild um escritório de negócios? É você ter a capacidade de vender produtos, de vender processos, de fazer descobertas e aliar isso ao mercado, a ter uma entronização com empresas. Isso absolutamente não quer dizer que o Museu Guild vai deixar de ser um museu e uma instituição que faz pesquisa básica. Esse é o nosso mote principal. Mas nós precisamos saber aproveitar o nicho que nos apresenta, que é você ter resultado de pesquisa sendo transformado em inovação. E isso a gente está fazendo também. Então, para a COP30, nós temos uma programação bastante interessante, que entronização com outras instituições. A gente sempre procura trabalhar em rede. Então, estamos entronizados com a UFPA, com a UFOPA, com outras instituições do estado do Pará e de fora da Amazônia. Temos sido muito procurados para poder realizar seminários. Nós temos já encaminhados um seminário conjunto no ano que vem, que 2025 é o ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil. Então, nós temos já encaminhados 2 seminários científicos, um na França e outro no Brasil. Esse no Brasil vai ser no Museu Paraense Emílio Guild, em que nós vamos apresentar resultados de pesquisas e isso vai contribuir para as discussões durante a COP30. Então, estamos nos preparando, estamos, por um lado, preparando o Museu Guild em termos de infraestrutura e estamos, em paralelo a isso, realizando seminários e encontros científicos que nos embasem para que resultados das nossas pesquisas a gente consiga mostrar e que seja embasador de políticas públicas e de boas tomadas de decisão que eu espero que aconteçam efetivamente durante a COP30. Então, nesse clima de ciência todo dia, de disseminação, de produção e disseminação, divulgação, como é que o museu participa da construção do museu? O Museu Guild participa da construção do Museu das Amazônias, aqui no estado. A iniciativa de criação do Museu das Amazônias foi uma iniciativa muito feliz
e que, embora numa primeira instância possa causar um impacto, né, não apenas entre a população, entre os visitantes do museu, mas, sobretudo, também entre os próprios servidores do Museu Guild, mas como um outro museu. Não é um outro museu. É um museu com uma história que começa com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que fez uma visita aqui no Museu Guild, depois ele ter alinhado isso aí com o CAF. O CAF é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, e que eles foram os primeiros aportadores de recursos, depois o próprio BNDES está aportando recurso, o Ministério de Ciência e Tecnologia está aportando recurso, o governador Helder Barbalho, ontem, na cerimônia de lançamento do Museu das Amazônias, disse que o governo do Estado está aportando 50 milhões para essa iniciativa, e é uma iniciativa que vai colocar Belém num patamar que se equaliza aos grandes museus imersivos do mundo. Aqui no Brasil nós temos alguns museus, alguns poucos museus, o Museu do Frevo é um deles, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, o Museu do Futebol, são museus imersivos. Imersivos no seguinte sentido: você entra nesse museu, é um museu altamente tecnológico, você faz um mergulho no que está sendo estabelecido como projeto museográfico para uma dada exposição. Então, no Museu das Amazônias, nós vamos contribuir em duplo sentido. Primeiro, a gente vai servir como âncora, porque resultados das nossas pesquisas vão servir como embasadores para o que nós vamos mostrar programaticamente nessa imersão, nesse espaço imersivo altamente tecnológico que vai ser o Museu das Amazônias. E, por outro lado, a gente vai ser o carro-chefe numa parceria com o IDG, né, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Já está fechado. Já assinamos um memorando de intenções, e o próximo passo é assinarmos um acordo de cooperação técnica, que é a etapa seguinte, quando a gente efetivamente tiver os recursos à nossa disposição. Nós vamos entrar em contato com a nossa rede de pesquisas, vamos entrar em contato com associações quilombolas, associações indígenas, e, a partir de uma proposta inicial expositiva, trazer o conteúdo, né, a partir dessas consultas, que nós estamos chamando de consultas públicas, e internalização da participação de outras instituições científicas, porque uma coisa é você falar de Amazônia não sendo da Amazônia. Uhum. Eu sou de São Paulo, eu sei o que o paulista imagina o que é a Amazônia. Uhum. E é uma coisa meio idílica, uma coisa meio idealizada. Então, nada melhor e nada mais contundente do que nós, e eu me considero amazônida, nós, amazônidas, mostrarmos aquilo que a gente faz, as perspectivas daquilo que a gente tem, aquilo que nos impacta, aquilo que impacta a nossa vida e as possíveis soluções para a gente sobrepor os problemas que estão na Amazônia historicamente. Então, nada melhor do que você ter instituições com embasamento técnico e científico da Amazônia. E quando eu falo Amazônia, não é só a Amazônia brasileira, é na Pan-Amazônia. O Museu Guild entroniza com instituições científicas de vários países, e é isso que nós vamos buscar nessa etapa seguinte, trazer esses parceiros para ajudar no conteúdo do que vai ser essa imersão nas Amazônias. Agradecemos a presença do Dr. Nilson Gabas aqui nos nossos estúdios e vamos em frente com esse momento muito importante para a Amazônia como um todo.